Vamos lá, quinto ano, eu tô devendo para vocês o vídeo, certo? Para quem acompanhou a aula e para quem não acompanhou. Então, peguem aí o livro, né, de português, aula de segunda-feira, certo? Nós vamos continuar. Lembram que na aula passada a gente viu a história de Cândido Portinari? Leu, vocês fizeram uma pesquisa de uma obra de arte, desenharam no caderno, não foi isso? Pois bem, hoje nós vamos fazer o estudo do texto, né? Nós vamos trabalhar a compreensão do texto na página 15 e na página 16 e, se der tempo, na página 17, tá bom? E se der tempo, não, vai dar tempo. Para quem eu fiz a chamada de vídeo, a gente não conseguiu tudo, então aí vai ter que assistir o vídeo para conseguir terminar toda a atividade, certo? Lembrando, não é para responder no livro. Colocam português, colocam a página, o número da questão e a resposta. Quando for necessário copiar, copia pouca coisa. Não é para copiar toda a atividade do jeito que está no livro, no caderno, não. No caderno você vai colocar as respostas. O que é que vai acontecer? Só nessa questão 1 que eu vou precisar que você copie o que tem dentro desse quadrinho azul. Você vai copiar na questão 1. Aí coloca o nome completo, 2 pontinhos, traço na frente. Local de nascimento, ano do nascimento, profissão, porque tudo isso a gente vai responder no caderno e aí vocês vão precisar saber o que vocês estão respondendo. Como é uma fichinha, então eu preciso que vocês copiem tudo que está dentro desse quadro para a gente responder, tá certo? Aí você vai procurar no textinho lá da página 13 e 14, 12, 13 e 14, essas indicações aí, ó, o nome completo de Portinari, né, ou de Candinho, é Cândido Portinari. Local do nascimento, ele nasceu em Brodowski. E Brodowski é uma cidade de São Paulo, tá? Eu já tô dando umas indicações. Já vai procurar o ano que ele nasceu, qual era a profissão dele, certo? Uma obra de destaque dele também tem no textinho, e aí no texto diz, né, que ele ganhou prêmios, tá? Então, se ganhou prêmios é porque é uma obra de destaque. Depois, uma curiosidade a respeito do seu trabalho, eu vou dizer logo que talvez vocês não encontrem tão fácil, é que ele sempre pintava de terno branco, ele usava a roupa branca e não se sujava, né? Geralmente a gente se suja com qualquer roupa, né? Quando a gente vai pintar, vai fazer algo, e ele não. Ele tem essa habilidade de conseguir pintar obras com terno branco, com roupa branca e não sujar nada. E a data do falecimento dele, aí vocês procuram bem direitinho no texto, tá? Da página 12, 13 e 14. 2. Este relato biográfico, além de descrever acontecimentos marcantes da vida do pintor, revela seu temperamento, seus sentimentos e seus desejos, tá? Esse relato aqui, biográfico, que fizeram de Cândido Portinari, além de falar coisas muito interessantes da vida dele, traz também alguns sentimentos, desejos que ele havia que ele tinha desde a infância, né? Letra A. Observe os trechos a seguir e assinale aqueles que confirmam essa afirmação. São quatro trechos aqui e aí você vai precisar observar. Só tem 2 certos. Esses 2 que estão certos você vai copiar no caderno, certo? Vai colocar número 2, letra A. Aí copia esses 2 trechos que estão certos. Filho de italianos, ele nasceu em 1903, numa fazenda de café perto de Brodowski. Aqui traz algum, é só pensar, aqui traz algum desejo, algum sentimento de Cândido Portinari, algum temperamento como ele era? Não, né? Traz só informações dele, de quem ele era filho, certo? Essas coisas. Então, não. Depois, Candinho passou noite sem dormir, com pena de deixar seus pais e irmãos. Aí sim, fala, né, do sentimento dele. Ele estava com pena, ele estava triste por deixar seus pais e seus irmãos. Além de estudar Portinari, trabalhava para sobreviver. Aqui fala de sentimento? Não. Fala de algum desejo? Não. Está falando da realidade dura dele, né? Que ele enfrentou para conseguir seus objetivos, tá? Mas Portinari estava em crise. Ele sentia que precisava fazer o que havia começado, tá?
Então aí fala assim de sentimento, né? Ele estava em crise, ele estava triste, ele estava confuso e ele sentia que precisava fazer o que havia começado, tá bom? Então aí nós temos esses dois trechos, onde diz Cândido passou noite sem dormir e Mas Portinari estava em crise. São esses dois trechos que vocês precisam copiar. Por quê? Porque eles estão falando do sentimento, né, daquilo que Cândido Portinari estava sentindo naquele momento. Letra B. O fato de a autora se referir ao pintor pelo apelido Candinho confirma ou nega a intenção de mostrar a Portinari além do artista? Quando ela coloca essa certa intimidade, né? Que a gente, para chamar outra pessoa pelo apelido, a gente tem que ter intimidade. E ela traz essa intimidade para esse relato biográfico, né? De Portinari. Então, quando ela usa esse apelido Candinho, ela confirma a intenção de mostrar ele além do artista, trazer ele de uma maneira simples, né? De uma maneira tentando mostrar que ele também é uma pessoa como a gente, certo? É basicamente isso. Então, a letra B é que confirma, sim, a intenção de mostrar ele além do artista. 3. Releia o trecho a seguir e assinala a alternativa que apresenta os temas usados por Portinari em suas pinturas. Então, você vai ter que prestar atenção para ver quais eram os temas que ele usava nas pinturas, né? Estão nos trabalhos de Portinari os mestiços, negros, índios e outros tipos brasileiros, as festas populares como o Bumba Meu Boi e o Carnaval, a infância em Brodowski, com os meninos brincando de pular carniça sob o céu estrelado ou soltando papagaio, como se fosse agosto, drama dos retirantes que o pintor acompanhou na infância em sua terra natal, a vida dos trabalhadores rurais com sua rotina e dificuldades, tá? Então, esse trechinho aqui, dá para a gente perceber qual é o tema, assim, das obras de Portinari, tá? Aqui, em algum momento desse trecho, falou de religião? Não, né? Não falou de religião. Ele não retratou em suas obras a questão religiosa, tá? Do folclore, sim, o Bumba Meu Boi, né? Essas coisas, esporte, as brincadeiras, mas aí a religião ele não trata, então já não é essa da religião, tá? Cor, superstições, trabalhadores. Cor, sim, né? Quando ele diz que retratou mestiços, negros, índios, tá? Superstições não, ele não colocou não, nenhuma superstição não em suas obras, né? Trabalhadores sim, quando ele retratou a vida dos trabalhadores rurais, tá? E aí nós temos o quê? Que de fato nas obras de Cândido Portinari ele retratava etnias, né? Que etnias é justamente essas várias raças, preto, branco, índio, mulato. Tá? Então ele retratou sim, porque aqui no trechinho, no texto da página 3, né? No texto da questão 3, né, diz que ele retratou mestiços, negros, índios. Então, etnias, tradições e povo, foi o que ele retratou. Etnias, tradições e povo. Povo da sua convivência, né, da sua infância lá em Brodowski. Tradições, essas festas do Bumba Meu Boi, do carnaval, tá? E etnias, que é justamente aí, quando ele pinta quadros com mestiços, com negros, com índios, tá? Então, a questão 3, a resposta é essa daí, etnias, tradições e povo, é o que você vai copiar como resposta no caderno, tá certo? Questão 16 não, página 16, questão 4. Por que e em que situação o talento de Candinho foi descoberto, né? Por que, em que situação o talento dele foi descoberto? Bem lá no início, na página 12 e 13, vocês voltem de novo, dê uma lida, que aí vocês vão descobrir, né? Que foi logo criança. Ele ajudou alguém a fazer algo e aí ele foi descoberto esse seu talento, que seria a pintura, tá? O desenho, a pintura.
5. Assinale o item que não interpreta corretamente o trecho a seguir. Mas sua pouca idade não impediu que o padre o convidasse para algo importante, participar da restauração da igreja. A idade de Portinari poderia ter sido uma restrição para o convite. A sua pouca idade não foi impedimento para o convite. Portinari somente recebeu o convite em razão da sua pouca idade. Não. Portinari ele recebeu o convite porque o padre ele sabia da capacidade dele e aí não importou sua idade, tá? Então, diz assim, assinala o item que não interpreta corretamente o trecho a seguir. Então, o último, onde diz que Portinari somente recebeu o convite em razão da sua pouca idade, está errado. Ele não recebeu o convite porque ele tinha pouca idade. Pelo contrário, ele recebeu o convite pela capacidade que ele tinha, né, de pintura, tá? Assinale a alternativa que explica mais adequadamente a frase seguinte. Mas não havia futuro para o seu talento numa cidade como Brodowski. Assinale quer dizer marque um X. No caso, você não vai marcar o X, você vai copiar a alternativa certa, tá? Que explica mais adequadamente a frase seguinte. Mas não havia futuro para o seu talento numa cidade como Brodowski. Aí diz, os habitantes de Brodowski não valorizavam a obra de Portinari. Brodowski era uma cidade pequena que não poderia divulgar sua obra para o mundo, ou em Brodowski, Portinari sentia-se muito sozinho. Quando se diz assim que em Brodowski não havia futuro para o seu talento, era porque Brodowski era uma cidade muito pequena e que ele não ia conseguir alcançar outras pessoas, outras cidades, outros países, né? Então, por ela ser pequena, né, é que diz que não haveria futuro, tá? Por ela ser uma cidade pequena, não teria futuro para a questão de divulgar a obra dele para o mundo, tá certo? Então, prestem bastante atenção aí. A vida de Portinari no Rio de Janeiro era difícil, não apenas porque precisava estudar e trabalhar, mas também porque encontrava dificuldades em ser aceito. Qual era o seu trabalho? Aí também tem no texto, pessoal. Lê 1, 2, 3 vezes que consegue. Copie o trecho do texto que mostra a provável causa da sua não aceitação. Você vai copiar a parte do texto em que mostra por que ele não era aceito. O que era que Portinari tinha de diferente dos outros meninos lá da escola, tá? Que atitude de Candinho comprova a afirmação de que ele não se sentia aceito? Qual era a atitude dele? Né? Ele tinha vergonha, o que era que ele fazia? Tá? Então, qual é a atitude dele que comprova essa afirmação de que ele não se sentia aceito? D. Como você acha que o menino se sentia nessa situação? Em sua opinião, ele estava certo em agir dessa forma? Converse com os colegas do professor. E aí você vai escrever sua opinião. Era certo ele agir da forma como ele estava agindo? Você vai colocar sim ou não e aí vai colocar por que você acha que sim e por que você acha que não. Isso na questão 7, letra E, tá? 8. Foi preciso sair do Brasil para Candinho perceber que o que gostava mesmo era de pintar sua terra, seu povo. Releia o trecho. Daqui fiquei vendo melhor minha terra, fiquei vendo Brodowski como ela é. Quando voltar, vou ver se consigo fazer a minha terra. Aquele lugar se refere à palavra daqui no trecho. Aquele lugar, onde é que ele está? Né? Quando ele diz daqui. Daqui fiquei vendo melhor minha terra. Onde é que ele está? Ele não está em Brodowski, ele está em outro lugar. No texto também diz, ele está na França. Então, da França, ele diz, daqui eu consigo ver. Não é que ele da França está enxergando Brodowski. É porque em outro lugar ele consegue perceber melhor, ter uma clareza maior do lugar de onde ele é. Tipo, ele faz uma comparação, né, da França com lá. E aí ele prefere retratar a realidade dele, né, no caso da infância dele, da cidade dele. Assinala a afirmação que melhor interpreta o trecho. Como Portinari estudou no exterior, pôde aprender mais sobre a cultura e a história do Brasil. O distanciamento e a saudade de sua terra alimentaram a vontade de Candinho de voltar a pintar a gente simples de Brodowski, tá? Então foi o distanciamento e a saudade.
Então, só tem uma alternativa correta aí, tá? Não foi porque ele foi pro exterior e lá ele estudou a cultura e a história do Brasil, não. Foi por conta do distanciamento e da saudade, que aí fez com que alimentasse essa vontade dele de voltar e pintar coisas aqui do Brasil. Observe com atenção a obra Meninos Brincando, que acompanha o texto. Analisando-a, é possível afirmar que Portinari conseguiu realizar seu desejo. Aqui, pessoal, acho que é na página 12, onde tem esse quadro dos meninos brincando. Na página 12, onde tem eles pulando, né? Diz assim: observe com atenção a obra Meninos Brincando, que acompanha o texto. Analisando, é possível afirmar que Portinari conseguiu realizar seu desejo, que era de retratar e pintar coisas do Brasil, de sua cidade, Brodowski? Sim, né? 9. Com o retrato de Olegário Mariano, Portinari ganhou um importante concurso no qual o quadro Baile na Roça, que você observou na página 3, já havia sido rejeitado. Porque só uma delas estava de acordo com os critérios do concurso. De qual das duas obras você gosta mais? Por quê? Qual das pinturas mais se relaciona o trecho a seguir? Comente. Portinari não tentou retratar o Brasil como se suas telas fossem fotografias. Ele buscou expressar emoções e despertar sentimentos em que via a obra. O que a vitória nesse concurso representou para a carreira de Portinari? Então aqui são questões bem mais amplas, né? Você vai precisar de uma compreensão um pouco maior. Por que só uma delas estava de acordo com os critérios do concurso? Aí você observa esse quadro aí desse homem que ele pintou e o quadro Baile na Roça, né? A gente vê que o quadro Baile na Roça, os personagens, eles estão um pouco desfigurados, né? Já o quadro, o retrato de Olegário Mariano, tá como se fosse uma fotografia. Ele conseguiu retratar bem parecido com uma fotografia. Talvez tenha sido isso, né? De qual das duas obras você gosta mais? Por quê? Você gosta mais desse quadro aí, de Olegário Mariano, ou da página 3, o Baile na Roça, que Portinari pintou? E é uma resposta pessoal sua, tá? Qual das duas pinturas mais se relaciona ao trecho a seguir? Portinari não tentou retratar o Brasil como se suas telas fossem fotografias. Ele buscou expressar emoções e despertar sentimentos em que via a obra, tá? Então, qual dessas obras é a que expressa mais sentimento? A do retrato de Olegário ou o Baile na Roça? O que a vitória nesse concurso representou para a carreira de Portinari? Representou muita coisa, né, pessoal? Porque através desse concurso ele se tornou bem mais conhecido, ele conseguiu divulgar mais suas obras, né? Quando se ganha um concurso, muitas pessoas acabam conhecendo, né, o trabalho do artista. Então, era uma oportunidade muito grande para Portinari, tá certo? Então, é isso. Qualquer dúvida, falem comigo, tentem responder com paciência, leiam o texto, que é muito importante, não só uma, duas, três vezes, para conseguir compreender e responder melhor, tá certo? Beijo.